Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale. Esse assunto tem a ver com o surgimento da internet, mas não necessariamente é sobre internet. Fazer dinheiro não só para dar conta dos boletos, mas para, no fim das contas, ter ótimos lucros. Se eu precisasse resumir em uma frase o que é uma startup, essa frase seria assim. Na realidade, startup ele é um negócio que ele pode ser escalável. Ele pode ser replicado em qualquer lugar, sem ter um custo maior ou sem ter algum investimento maior, né? É um negócio que ele vai ser replicado em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, né, do país, da forma que ele foi criado. Talvez seja na tradução do termo, que é em inglês, que a gente comece a entender melhor o que isso quer dizer. Startup, que na tradução é nada mais, nada menos que comece aí, quase como quem dá um empurrãozinho. Nem toda startup tem a ver com tecnologia, tá? Existe sim startups que trabalham com formatos digitais, mas existe startup que trabalha com produto e não necessariamente que ele tenha a ver com tecnologia, produto físico, né? É importante realmente desmistificar essa questão de que uma startup é uma empresa necessariamente de tecnologia, né? Que desenvolva uma nova tecnologia, né? Quando, na verdade, a startup, a definição em si, é, na verdade, o modelo como um todo, né, do negócio. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente não cria a tecnologia. A gente tenta desenvolver um modelo de atuação diferente do padrão, através das tecnologias que a gente utiliza, né? Através de tecnologias que outras startups, outras empresas, na verdade, estão construindo, né? Então, eu acho que esse ponto eu acho bem importante a gente já definir bem, assim, né, meio que o que é uma startup, né, e o que não é, porque não necessariamente a startup é aquela empresa de tecnologia, mas que vai começar numa garagem e vai dominar o mundo com uma tecnologia nova, assim, sabe? Então agora, já de cara sabendo que startup não tem necessariamente a ver com empresas de tecnologia no ferramental da coisa mesmo, mas mesmo assim é um modelo que prevê inovação e que pode ser adaptado de acordo com o território onde está. E ter uma solução muito personalizada e típica da região que essa empresa está instalada. E as duas histórias, aqui neste episódio, têm muito em comum, apesar de serem diferentes. Que é algo que a gente está começando a desmistificar em termos de startup ou de empresa, porque antes a receita do bolo era ter uma ideia cabulosa que iria revolucionar o mundo. Isso de fato é muito difícil. Claro, é ótimo que se tenha, mas não é muito comum. E aquelas ideias que a gente compartilha, assim, as pessoas, cara, nada a ver. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir com ela e ela ser uma ideia que amadureceu. Então, cara, eu me sinto muito satisfeito hoje de tocar essa ideia como um negócio hoje. Especialmente por conduzir ela com meu primo, que é também meu sócio. Bom, talvez você nem tenha percebido, mas já começou o terceiro episódio do podcast Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas também uma nova vida. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa, pra gente falar de assuntos que interrompem o curso normal de um processo, seja qual for, e que impactam a sua vida. O que vai ficar cada vez mais claro nesse episódio é que a inovação mesmo, pode muito mais morar no processo e não no produto. O jeito de fazer, o jeito de lidar com aquilo e não necessariamente se é em vídeo, se é online. A questão é a relevância daquilo que está sendo feito. A comunicação especificamente, que é a nossa área de atuação, ela vem de uma bagagem e mantém estigmas e formatos há 20, 30 anos. E a gente começou a perceber que estava muito engessado. E muita gente se vendendo como novo, só que não era novo. O novo deles era usar uma tecnologia nova. Acontece que então a gente percebeu que daria para adaptar e reformular o método como era feito e até trazer para a realidade do século XXI. Então foi aí que começou a nossa ideia, começou a nossa empresa. Abre aspas. Simplesmente demos alguns passos para fora do nosso cotidiano como profissionais da comunicação e enxergamos com os olhos do público. Percebemos que a maioria das empresas está fora de sintonia com os hábitos de consumo da era pós-digital. Fecha aspas. É isso que a empresa do Emerson e do Tarcísio apresenta no seu site. A proposta surgiu em 2015, não com a pretensão de reinventar a roda, mas de colocar tudo de volta nos trilhos. Os dois sócios são jornalistas.
Um deles já trabalhava com audiovisual e o outro com publicidade. E ali eu fui trabalhando em grandes projetos, trabalhei com grandes marcas já, Vivo, Braskem, Idea. Então eu consegui ver, e com marcas menores também, então eu consegui ver que o método funcionava tanto em grandes projetos quanto em projetos menores. Quem está falando com a gente é o Emerson. Que era onde não estava sendo atendido. Por exemplo, quando a gente começou, se tu não tivesse ali uns 3, 4 mil reais no mínimo para investir mensalmente em comunicação, a agência nem ia olhar para ti. Só que não é uma realidade da maioria das empresas. E hoje, no meio de uma pandemia, a gente está percebendo, né, que até os menores precisam estar onde as pessoas estão, que hoje, majoritariamente, é a rede social. Para ajudar você que está ouvindo a entender, vamos para uma situação hipotética. Digamos que a minha empresa agora está mais necessitada na parte de tecnologia. Só que eu quero englobar todo aquele pacote que eles têm para me oferecer. Aí eu vou procurar, talvez, uma agência que é muito boa na parte de tecnologia, mas a parte ali de social media talvez não seja tão boa, mas eu vou pegar porque eu quero a tecnologia. O que vai acontecer? Vamos pegar a MOG. A gente vai colocar ali gente abaixo de nós, um departamento de mídia, um departamento de audiovisual. Nós vamos ter quem a gente vai ter a possibilidade de pagar, de custear o salário. Então talvez não seja um cara tão especializado, um cara talvez que esteja ali no início, meio da sua jornada profissional. Mas diferente disso, no jeito deles trabalharem, a coisa funciona como uma rede de profissionais de acordo com a demanda para cada projeto. Tendo esses profissionais que a gente tem, que são nossos parceiros, eu tenho desde o cara que está começando até o cara que já tem 10 anos de experiência em ilustração para oferecer para o meu cliente. Então eu entendo aquele projeto, então eu sei quem eu vou colocar na jogada. Por exemplo, o cara precisa de um logo. Eu vou entender primeiro o orçamento do cara, o que ele precisa, o tipo de negócio que ele tem, eu vou saber. Aqui eu posso colocar o cara que é bom na parte mais digital mesmo, ou eu posso colocar o cara que é um ilustrador nato que vai criar das mãos dele todo um logo estilizado que vai estar de acordo com a comunicação daquele cara. Os custos são diferentes, obviamente. Então, o que a gente, resumidamente, a gente consegue disponibilizar especialistas em cada uma dessas áreas sem cobrar mais do cliente por isso. Claro, ele vai ter o custo daquele profissional. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de disponibilizar e entregar serviços altamente qualificados para principalmente clientes menores, e também posso atender uma Vivo com a estrutura que a gente tem, por exemplo, sem problema nenhum. Só que a padaria da esquina ela não vai ser onerada por isso. Vamos agora para outra coisa em comum entre as duas startups que a gente trouxe aqui. É que ambas fogem daquele perfil de empresa que apresenta a ideia em um Shark Tank e recebem uma injeção de dinheiro de um investidor. Nos dois casos, a injeção maior de capital foi o conhecimento e as experiências que cada um já tinha até ali. Cara, total, porque nosso negócio não teve injeção financeira alguma, né? A não ser, inclusive, o nosso bolso, que eventualmente a gente abre para rodar o caixa, para comprar geleia de bergamota, etc. Quem tá falando com a gente é o Ramon. E daqui a pouco a gente vai contar a história dele e também a história da ideia dele aqui. Mas, aproveitando o gancho, não seria uma coisa que a gente falaria, não, aqui não entra dinheiro. A gente, inclusive, ficaria grátis, total. A gente não teria essa bandeira. Acho que até é uma alavanca importante, especialmente para negócios que engatinham como o nosso. Então, inclusive, eu acho que é um caminho, na verdade, mais comum. Quem está falando com a gente agora é o Tarcísio, que é o sócio do Emerson no negócio da comunicação. Na verdade, mais comum do que receber investimentos é, de alguma forma, conseguir crescer a empresa com recursos próprios, né? Ou com um quadro de sócios ali que participem já da empresa mesmo que alguém tenha dinheiro, mas que de repente participe com o smart money ali, né? Que a gente chama, que é o cara que tem já um know-how nos negócios, no segmento, que tem uma grana, mas ele vai se tornar sócio fundador mesmo da empresa e tal, para fazer ela crescer, né? Então, no nosso caso, foi bem isso, assim. E aí que surgiu a ideia de entrar em contato com a Fevale, mesmo com a incubadora da Fevale, para testar essa ideia, né? O nosso relacionamento ali com o grupo de investidores, com os investidores
investidores que a gente tem hoje. Quem está falando com a gente é a professora Daiana de Leonço Monzon, que é diretora de inovação da Universidade Fevale. Eles são muito preparados para entender, né, e para compreender esse ramo de startup, né, aonde investir e como investir. Então, as pessoas que estão hoje conosco, elas já estão há mais de 2 anos, a gente fez capacitações com eles de mentores, a gente trabalhou com eles também nessa área, fez com que eles pudessem compartilhar entre eles as experiências que já tiveram de empresas investidas, né? Então, o grupo ele é um grupo muito rico, né? E ele é um grupo que hoje ele consegue contribuir com as empresas que a gente tem lá. Cada um tem uma expertise diferente e cada um, né, vai contribuir com uma empresa diferente. Essa foi meio que a organização que a gente fez dentro do grupo de investidores do Fevale Tech Park. Bom, mas vamos agora explicar de onde veio esse pessoal que está aqui no episódio com a gente, começando pelo Tomás. Então, eu sou o Tomás, sou natural de Montenegro e até falando um pouco em relação a startup e empreendedorismo, fazendo esse link com a Caixinha do Vale, né? Eu sempre, na minha vida, tive um pouco dessa veia empreendedora. E até eu estava conversando, depois que tu nos chamou, né? Depois que nos convidou para fazer essa conversa, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Marina Sarmento, que era a nossa colega, né? E ela me lembrou de um fato que é meio engraçado e até intrigante, assim, que ela lembrou que eu vendia autógrafos em folha de caderno, né? E tu lembra disso? Exatamente. E aí eu pegava aquele dinheiro e comprava lanche depois no recreio, né? Então, basicamente, eu usava aquilo para me sustentar, né? E eu tava lá, eu lembro disso. Inclusive, esse som esquisito, ao fundo, sou eu, rindo e batendo palma do outro lado da chamada, porque eu me lembrei dessa cena acontecendo na nossa escola. E realmente fez eu pensar, né, um pouco sobre isso, cara. Em que momento eu comecei a enxergar o empreendedorismo dessa forma, em poder realmente ganhar dinheiro dele e tudo mais. Bom, brincadeiras à parte, vamos aos negócios. Não, pera, mais uma historinha curtinha pra te dar um pouquinho mais de contexto. Até conversando com minha mãe na semana passada, ela me lembrou de um outro fato, né, que ela me dava mesada, só que em troca dessa mesada eu tinha que fazer algum serviço, assim, até para dar valor pro dinheiro, né? E aí ela disse que uma dessas tarefas era capinar lá na frente de casa, né, na calçada, e tirar os insos. E daí um dia ela chegou lá em casa e eu estava sentado na sombra e meus amigos estavam capinando para mim, né? Então basicamente eu distribuí dinheiro para eles, fiquei com uma parte e eles faziam todo o serviço sujo, né? Então eu pensei, cara, então naquela época eu tinha uns 11 anos de idade, né? E já estava delegando daquela forma. E aí, a partir disso, eu fui para Porto Alegre. Hoje ele delega para mim daí. Esse aí é o Ramon. Ele e o Tomás são primos. E logo eu já vou falar dele também. Hoje eu delego as atividades pro Ramon, né? Mas para explicar um pouquinho a trajetória do Tomás, ele saiu de Montenegro para estudar economia em Porto Alegre, o que era meio que um caminho natural para quem vive nas cidades menores. Mas em certo ponto da história, ele voltou para a cidade natal para abrir um negócio. Voltei para Montenegro e abri um escritório da XP, que era uma corretora, junto com outros 4 sócios aqui. Eu aprendi muito, foi um momento muito importante na minha vida, de crescimento profissional e pessoal também. E aí eu tive que voltar para Porto Alegre para terminar a faculdade e senti um gap que eu precisava para entrar no mundo corporativo, né, que era o inglês. Aí eu fiz um intercâmbio, morei um tempo fora, acabei voltando, passei num trainee de uma empresa de auditoria, que é onde eu trabalho até hoje, toco em paralelo com a Caixinha do Vale. E nessa empresa tive a oportunidade de trabalhar e conhecer grandes corporações, né? E fui para São Paulo. E aí o Ramon, né? Que eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco de como surgiu a ideia. Ele me apresentou a Caixinha do Vale e eu fiquei apaixonado. Então vamos lá, meu nome é Ramon, né? Eu sou também aqui natural de Montenegro. Antes de falar, né, de como a Caixinha do Vale nasceu como ideia, assim, eu vou dar uma retomada também na minha estrada ali, de uma forma bem resumida, porque a Caixinha do Vale se conecta com a minha trajetória até aqui, especialmente na cidade de Montenegro. Lá com 17, né, fui convidado aí para Porto Alegre para estudar, né? E aí lá me formei e tal, passei toda a trajetória acadêmica como um nativo aqui do Vale, bem verde, assim, tendo aprendizados mensais quase, ou semanais talvez, não só no campo universitário, mas de vida, assim, né? E de lá pra cá eu tive muito contato com a fotografia, até foi o meu campo de trabalho desde o início da faculdade, né? De certa forma não tinha nada a ver com o que eu trabalhava na faculdade, eu fazia fotos para catálogo de cavalo crioulo.
E de lá pra cá eu só trabalhei com isso, e depois, lá pelo meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com design de produto dentro de um escritório de design. E aí, somando essas duas frentes, eu volto para Montenegro lá por 2015. Percebe que as histórias são bem parecidas? Um lidando no meio de cavalo crioulo e o outro no mercado de ações. Mas eu juro que são histórias parecidas sim, e eu já chego lá. Porque tudo, no fim das contas, apesar dos caminhos diferentes, sempre volta às origens. Afinal, o bom filho a casa torna, né? E, cara, a partir do primeiro ano que eu morava sozinho aqui, tal como morava em Porto Alegre, eu consegui sentir os sabores de tu ter uma vida simples de um interior, né? Então, nesse mesmo ano, eu já tinha uma agenda que eu almoçava todo dia com a minha avó, né? Num raio de 3 quilômetros eu visitava meu pai, minha mãe, minha avó, ia pro sítio, pegava sol, corria sem preocupação, tomava mate na praça sem preocupação. Enfim, uma série de valores de qualidade de vida, que na minha ótica são qualidade de vida, né? Eu sei que eu tenho colegas, inclusive, que achariam uma bosta isso, né? Mas eu valorizo muito essa coisa mais, assim, simples, né? E, inclusive, agora nessa pandemia, e a gente começou a montar as caixas, né? Coisa que a gente não fazia antes, a gente começou a fazer. Eu nunca tinha montado uma caixa na vida, né? Tipo... Agora quem tá falando é o Tomás de novo. Martelar foi uma novidade pra mim, né? Nem sabia que eu tinha esse dom. E aí, foi um momento de reflexão na minha vida, e eu consegui repensar muitas coisas, né? E eu vi que voltando para Montenegro, voltando para minhas origens, né? De onde eu sou natural, eu consegui encontrar uma felicidade maior na minha vida, né? E foi nesse momento que eu consegui repensar a minha vida profissional. Bem, e talvez fazendo o movimento oposto do esperado, que era voltar para a cidade pequena. Eu dediquei esse espaço para você que está ouvindo conhecer a história deles, porque eu acredito que a nossa trajetória forma quem a gente é. Mas para encurtar e para você entender como funciona a cabeça de um fazedor de ideias, em 2017, o Ramon foi visitar um amigo dele no Rio de Janeiro. E daí eu me peguei com a ideia assim de, cara, eu quero levar um pouco dessa sensação para ele, né? Ou mesmo um pouco dos produtos que tem aqui para ele, porque próximo da casa do meu pai tem uma tendinha de produtos coloniais. Volta e meia eu pegava um monte de coisa lá. Mesmo pelo fato de ser montenegrino, eu já conhecia, por exemplo, uma série de cervejarias daqui, bem como cachaçarias e tal. E aí eu queria levar para esse cara porque ele era um solteirão clássico, assim, né? Então, cara, vou levar uma cachaça envelhecida em 300 tipos de barril, cachaça, tipo, bem renomada aqui da nossa região, inclusive internacionalmente, né? E mais do que levando um presente, levando um pouco, assim, do pedaço da nossa terra e uma coisa, assim, meio orgulhoso de estar levando aquilo, né? Só que aquilo que seria uma amostrinha do Vale do Caí para o amigo foi também o início de um negócio. Foi o Começa Aí, na tradução mais possível de startup para o português falado em Montenegro. E aí nasceu o projeto Caixinha do Vale. E naturalmente esse orgulho se estendeu para a Caixinha do Vale, e foi isso que deu o start nesse negócio, né? Eu falei, cara, eu vou reunir dentro de um recipiente todos os produtos que eu acho foda e dar de presente para alguém, ou quando alguém vem me visitar eu ofereço. E de certa forma é uma solução de alguém que se sente feliz, né? E tem esse bairrismo de, cara, eu sou do Vale do Caí, tal como as pessoas dizem que são da fronteira, tal como as pessoas dizem que são da zona da serra. A gente reunir isso dentro de um orgulho dentro de uma caixinha, através de produtos, e presentear alguém. Então foi assim que nasceu a caixinha, né? O produto final é uma caixinha de madeira, a coisa mais lindinha que tem dentro, nada mais, nada menos que produtos feitos no Vale do Caí. Às vezes é cerveja, pão de mel e uns aperitivos, ou às vezes a combinação pode ser um suco natural em garrafa de vidro, um doce de bergamota, tipo geleia ou chimia, como preferir chamar, um azeite especial, um sabonete, enfim. Um monte de produtos que já existem, mas que no modelo de negócio do Tomás e do Ramon, agora pode ser visto e experimentado pelo consumidor como um símbolo da identidade local. E a gente tem notado aqui, até a maioria dos produtores e produtos que estão dentro da caixinha a gente conheceu depois que a ideia nasceu, que eles vieram até a gente comentar. A gente notou que eles tinham um background, assim, tipo um repertório de profissão mesmo, de profissionalismo, de conduzir esses negócios muito mais desenvolvidos e maduros do que a gente, que foi para a faculdade, estudou isso na ponta do lápis. Então, tipo assim, essa região cítrica, ela é muito amadurecida nesse campo, assim, né? Eles são muito profissionais, o pessoal trabalha muito sério, claro. Um dos objetivos da caixinha também é mandar um holofote em cima dessa galera mais colonial, que daqui a pouco bota um rótulo mais simples nos seus produtos, e fazer umas fotos fera, né? Desenvolver mais eles nas mídias sociais, inclusive abrir a cabeça deles para isso, dentro da ótica de marketing, né? Pô, o cara tem um baita produto, só que ele tá dentro de uma caverna, entendeu?
Então a nossa ideia também era conseguir fomentar esses microprodutores e supervalorizar a região do Vale do Caí, que sim, tem uma série de belezas, né, que podem ser compartilhadas e merecem mais atenção, né? Outra coisa que diferencia o modelo de negócio deles são os alvos deste produto. A principal frente dela, naturalmente, é uma venda recorrente para pessoas que, ora tem um professor de TCC que quer homenagear e dar um presente, aniversários e mesmo as datas festivas, como o Dia da Avó, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. E a outra principal frente, que talvez é a que nos dê mais trabalho, é a venda corporativa. Então a gente tem como ideal que empresas instaladas no Vale do Caí, um pouco mais desenvolvidas e mais sólidas, se interessam pela Caixinha do Vale no sentido de presentear funcionários ou presentear executivos que eventualmente vêm visitar aqui. Assim, o empreendedor que compra a caixinha para presentear outros empresários que visitam a região a negócios ainda fomenta os produtos locais, além de... E ter uma solução muito personalizada e típica da região que essa empresa está instalada. Porque a gente olhava muito as empresas dando presente, aquele presente padrão, né? Cuia, etc. Cuia, até champanhe, um panetone, né? Então, às vezes, gastavam muito dinheiro ali, mas era um presente, só que não tinha um conceito inserido. Eu vou tentar usar um exemplo para facilitar. Sabe quando alguém visita a tua casa e tu pega uma sacola plástica e diz, já andando pelo pátio a caminho do pé, quer levar umas bergamota? É mais ou menos assim que eles fazem, só que na elegância, entende? E a gente tornou isso uma facilidade, porque a gente já tem um produto pronto, com diversas iguarias aqui da região, e as pessoas já encontram uma certa facilidade de comprar esse produto e a gente já faz a entrega na casa da pessoa que gostaria de presentear, né? E se viu o seguinte, que a gente se inova no processo e não no produto. E agora vamos de volta para a história dos comunicadores, o Tarcísio e o Emerson. Hoje, os dois profissionais também fazem ciência. Eles cursam mestrado em indústria criativa e ali conseguem concretizar a relação mercado-academia. Mas o mais legal, as explosões de cabeça mais legais que vieram no mestrado, foi a gente ver na teoria coisas que a gente já falava muito na prática. Coisas que desde 2016 a gente falava na prática, a gente percebeu, meu Deus, tem gente que fala isso de maneira teórica, embasada, então faz sentido. É uma amostra de que a função da academia e da pesquisa, na verdade, é analisar, né, os fenômenos da vida real, né? Ele não é da academia em si para a academia, assim, sabe? E realmente esse afastamento, esse distanciamento, ele foi se dando com o tempo, assim, justamente nesse sentido de ter uma dificuldade de aproximação, né, da academia e da vida cotidiana das pessoas, né? Então eu acho que isso falando em termos de grande público, né, de entender a função da academia. E na questão de mercado, eu acho que principalmente nesse nosso mercado aqui da comunicação, de tecnologias, enfim, estudo científico, ele precisa de um certo tempo para ele acontecer, né? E na verdade as coisas elas estão acontecendo muito mais rápido do que os estudos conseguem acompanhar. Aparentemente conseguem acompanhar, porque na verdade, justamente quando a gente voltou a ter mais contato com a academia, a gente entendeu, não, realmente os pesquisadores eles estão extremamente ativos e eles pesquisam tudo e eles desenvolvem todos os seus processos e tal. Eles estão atentos, na verdade, a academia continua atenta a tudo que está acontecendo e desenvolvendo inclusive soluções, né, para negócios mesmo. A questão justamente é o distanciamento que a gente não consegue resolver ainda, de trazer comunidade, academia e tal, mercado, academia, mas ele já existe, assim, essa atenção da academia para o mercado, né? Diferente do Thomas e do Ramon, que se conhecem desde que nasceram, o Emerson e o Tarcísio acabaram se encontrando por causa de um João. Assim, a gente se conheceu através de um amigo em comum, né? Do João, né? Do João, exato. A gente tinha um amigo em comum, aí eram casais amigos, assim, só que esse cara, ele era a intersecção, porque eu saía com ele e ele saía com o Tarcísio. Bueno, chegamos em um ponto que eu considero crucial nas histórias de sucesso.
Então você que está ouvindo e quer criar uma empresa, ganhar dinheiro com uma ideia, presta atenção. Uma das experiências aqui é de 2 amigos, como eles mesmos acabaram de falar, e a outra de 2 primos. Mas em algum momento dessas relações foi preciso transformar uma ideia em algo concreto. O que acontece, né, Marina? Eu tive essa ideia, mas como toda ideia ou ruim ou boa, se tu não botar ela, tirar ela da gaveta, ela vai ser nada, né? Depois que eu me desenvolvi mais nessa parte, assim, eu comecei a ficar atento para isso. Cara, como eu posso ativar a caixinha do Vale sem sabotar e deixar para depois? Até pela minha rotina com minha outra prioridade de trabalho. Então logo eu fiz um protótipo de caixinha para iniciar e trazer isso pro mundo. E aí começou o negócio, só que eu tava perdidaço, eu só fiz as caixinhas, né? Para aquilo ali ser uma matéria de não me deixar esquecer. Ótimo lembrete. Que eu precisava fomentar aquilo, porque eu tava apaixonado pela ideia. E a partir do momento que eu comecei a fomentar a parte da internet e trocar ideia até com o Tomás, que a gente sempre conversou desde assuntos filosóficos sobre a vida, dilemas do dia a dia, até dilemas de negócio, de escolhas de vida. Ele falou, cara, muito irado essa ideia da caixinha. Se tu te interessar, eu abraço isso aí contigo. Eu só vou ter uma limitação agora de horário, de tempo, mas eu abraço contigo. E eu me interessei muito, porque, cara, além de eu estar perdido, ele tinha uma bagagem gigantesca, né? Não só no universo corporativo, mas na área de controle mesmo. E eu realmente vi muito potencial e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu comecei a enxergar esse lado de vida mais simples que ele tinha comentado antes, né? E que tá me fazendo voltar aí para Montenegro aos poucos, né? Então toda aquela reflexão que a gente fazia, seja por celular, a gente fazia inclusive quando a gente era mais novo, a gente faz hoje martelando, né? Que é um momento que a gente tem de reflexão. E um rápido parênteses para explicar a relação dos dois. Cara, a gente é primos e a gente cresceu juntos, né? A minha história do Tomás é muito curiosa, porque a gente tem uma idade muito regulada, assim, né? Uma diferença de 1 ano, assim. Então as nossas mães, elas tinham programas que faziam juntos, né? As mesmas fases dos filhos eram as mesmas, então a gente ia pra praia junto, a gente ia pro colégio junto, mas na fase adulta que cada um tomou o seu rumo e agora meio que o rumo se conectou através da caixinha do Vale de novo. Claro, agravado por causa da pandemia, hoje a gente está talvez muito mais próximos do que estaria de qualquer outra forma. Foi esse momento assim que a gente olhou, cara, vamos tocar a caixinha do Vale junto? Vamos, cada um tem seu trabalho paralelo, mas a caixinha do Vale é um ponto central que a gente com disciplina e regularidade vai conseguir fomentar juntos e, na minha ótica, eu me senti muito mais seguro, né, com alguém comigo, podendo não só dividir as pautas de trabalho, mas também os dilemas, né, as dificuldades que decisão a gente toma, para onde a gente vai. Então, sem dúvida, foi aí que ele entrou e aí que foi um grande ativo da Caixinha do Vale, né? E já que ele tocou no assunto, eu perguntei, como é agora trabalhar na pandemia? Eu acho que só realmente o que é importante pontuar nessa questão toda de pandemia, assim, é que realmente o que não dá nesse momento, assim, daí já falando em termos de posicionamento mesmo, de utilizar a comunicação a seu favor nesse momento, assim, o que não dá é para entender como uma oportunidade, sabe? Aquele chavão de novo do crise igual oportunidade, sabe? Eu acho que não seria o momento disso, pelo menos não agora, assim. A gente não está lidando com uma crise só financeira ou com, sei lá... E sempre tem aquele jargão, nada melhor do que... Cara, melhor agora é ficar em casa de moletom e não contaminar e não se contaminar, ponto, acabou. Obviamente, né, se eu posso vender mais o meu produto, eu vou vender mais o meu produto, né? Mas eu só acho que é legal a gente tentar humanizar um pouquinho mais essa questão mesmo, assim, sabe? Talvez seja o momento de trabalhar exclusivamente o branding da empresa, né? Trabalhar a marca e os valores da marca da empresa. Talvez seja esse momento mesmo, né? E em função da pandemia aumentou muito o número dos nossos concorrentes, né? Isso. Então, assim, antes o nosso concorrente maior era a floricultura, que tinha aquela cesta de presente comum, né? Com vários produtos. E hoje a gente vê que tem uma gama muito grande de produtos em qualquer nicho ali, né? Seja numa confeitaria, seja numa padaria, que já estão apresentando essa opção em cestas. Então aumentou a concorrência na pandemia, né? Por que a de vocês é diferente? Eu acho que o nosso negócio é diferente dos demais concorrentes, porque assim, só abrindo um parênteses antes de eu falar isso, eu acho muito massa que a galera também esteja se desenvolvendo nessa área, criando microprodutos dentro do seu negócio que já existia, mesmo docerias, padarias, etc. Tá todo mundo tentando colocar o seu presente dentro de uma embalagem para largar na porta do pessoal. E eu acho isso incrível, admiro sinceramente. Acho até que é sadio para que o negócio funcione legal e, porra, as pessoas estão se reinventando.
Eu esqueci tua pergunta, eu acho. O nosso diferencial. O nosso diferencial principal, que eu acho, assim, é o fato de a gente ter a bandeira do fomento de produtos exclusivamente do Vale do Caí. Porque, de certa forma, mesmo que a gente tenha concorrentes, os concorrentes eles falam mais sobre o seu negócio do que qualquer outro plano, né? Tipo, qualquer outro negócio vai falar mais sobre o jeito que ele vende comidas embaladas, vende doces, vende bolos. E o nosso negócio levanta uma bandeira um pouco maior, que é talvez esse desenvolvimento, esse fomento de consumo local e dos nossos empreendedores aqui, mesmo que isso aconteça através de uma venda de uma caixinha com produtos. Eu acredito que a gente precisa deixar muito claro de que hoje dentro do Fevale Tech Park nós estamos gerando em torno de 74 empresas. Então, empresas, como eu falei, desde incubadas, residentes, lotes, né? A crise veio e nos pegou desprevenidos, e eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? O mundo inteiro, eu quero dizer. Mas nós continuamos com as nossas 74 empresas. Elas não se destituíram, elas não se desfizeram, elas estão firmes e fortes, né? E a gente está dentro do Fevale Tech Park dando esse suporte para as empresas da melhor maneira possível para que elas continuem no mercado, para que elas não fechem as suas portas, né? Que não haja essa necessidade de fechar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que contem com a gente, né? Se precisarem instalar a sua empresa, se precisarem, precisarem de suporte para o seu negócio, se precisarem se reinventar, se precisarem pensar fora da zona, né, de conforto, nós aqui do Fevale Tech Park, a gente tem assessores e tem mentores, tem a equipe do Fevale Tech Park que está disponível para poder pensar junto com vocês. Não se sintam sozinhos, se sintam abraçados pela Universidade Fevale e pelo Fevale Tech Park, para que a gente junto com vocês possa pensar diferente e possa combater essa pandemia da melhor forma possível. E claro que sempre se tem o que aprender ainda. Não é vergonha falar nenhuma que outro diferencial a gente não tem. Tipo, diferencial assim, cara, a gente entrega com muita eficiência. Não. A gente aprende cada entrega. Cara, a gente tem produtos à pronta entrega. Não, eventualmente a gente não tem um, não tem outro. Cara, a gente trata os nossos fornecedores com muita precisão. Não, às vezes a gente esquece de pagar. Então, eu acho que dá para ser humilde o suficiente para dizer, cara, a nossa principal bandeira de diferencial é realmente o fomento do Vale do Caí. O resto a gente aprende diariamente. E também nem tudo são flores, né? Escuta aí agora uma pequena história de perrengue. Então, cara, não tem nenhuma área dessas que a gente não tá tendo aprendizados na carne, assim, né? A gente aprende todo dia. Tem um case muito engraçado que no Dia das Mães, talvez tenha sido a data que a gente mais vendeu, né? Mas daí o que aconteceu? No Dia das Mães a gente olhou assim, cara, vamos entregar em Porto Alegre, porque a gente tinha alguns colegas de faculdade e tal que se interessaram, e vamos entregar em Montenegro de graça, no amor, porque vai ser uma estratégia top de venda. Cara, resumindo, vendeu tanto quanto em Montenegro, vendeu em Porto Alegre, e a gente não cobrou um pila para entregar. Cara, a gente passou 7 horas dentro de Porto Alegre, indo das extremos Zona Sul até o centro, até a Zona Norte, tudo perdido, xingando um ou outro, e voando caixinha e serragem pra tudo que é lado. Resumindo, ficamos 7 horas, gastamos um tempo gigante, nos estressamos a full, mas entregamos tudo, né? Não, pra ter uma noção, acho que foram 35 caixas em 22, 23 endereços diferentes, né? Só que Porto Alegre é gigante, então tinha gente que pediu lá no extremo sul e outro no extremo norte da cidade. Então aquele dia foi foi o primeiro, foi o dia mais estressante, não tem, sem sombra de dúvida. A gente voltou ali da rodovia do parque e ninguém falava com ninguém, né, velho? Silêncio absoluto dentro do carro. Mas foi uma hora aprendizado, porque a gente olhou, cara, entregar... Vocês enganaram bem o cliente, porque quando vocês chegaram lá na minha mãe, ela disse, chegou 2 rapazes bem arrumados, simpáticos. E era a última entrega, pra tu ver. Era a última entrega, mas a gente tava com umas olheiras assim, ó. A gente tava querendo socar, eu tava socando o carro, né? Falei, entrega tudo, vou pegar a CLT, velho, vou pegar você funcionário, azar. A gente aprendeu que entregar não é bem assim, entendeu? Tipo, o cara te cobra 10 pila pra entregar um X, tá ligado? Então tu tem que, infelizmente, claro, depende do caso, mas cobrar pra entregar, ou mesmo delegar pra alguém entregar pra ti, porque é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo. Assim. Senão tu vai onerando o negócio, né? Vai estressando muito com coisa que não é necessária. Na coisa cotidiana, nos momentos de lazer, dá pra aprender mais sobre o assunto assistindo o filme Joy, o nome do sucesso. Don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't.
O filme conta a história de Joy Mangano e toda a sua batalha para se fazer enxergar como uma inventora que revolucionou muitas atividades do nosso dia a dia, mas não sem antes passar por muitos perrengues. Baseado em uma história real, o filme de 2015 é realmente inspirador. Foi a Jennifer Lawrence que interpretou a protagonista Joy e foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel. My name's Joy, by the way. Outra dica é Um Senhor Estagiário, que é uma verdadeira prova da importância da mentoria para o crescimento de empresas. O filme toca em um ponto bacana também, que é o choque entre gerações, mas prova que uns sempre têm a aprender com os outros. Como o nome do filme já adianta, a história é sobre o Ben Whittaker, que é um aposentado de 70 anos que começa em um novo projeto na sua carreira, agora como estagiário de uma loja online. Eu particularmente amo esse filme. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. Uma startup não necessariamente tem a ver com informática, TI ou outros clichês associados à tecnologia. Número 2. Parafraseando Jota Quest, o seu amor dos negócios pode estar do seu lado. E número 3. Uma boa ideia só pode ser verdadeiramente uma boa ideia se você tira ela do papel. Então, comece agora! Esse foi o terceiro episódio do podcast Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas também uma nova vida. Basicamente é isso, né? Assim como as outras, estas entrevistas foram todas gravadas à distância e com segurança. Não, fica bem à vontade, assim, eu e o Tomás até a gente brinca que a gente é bem bicho do mato, né, e a quarentena tem agravado bastante isso, né, essas conexões digitais a gente prefere muito mais. Quando alguém nos liga, a gente chega a baixar a pressão, assim, falar no telefone, não acredito. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e já segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, Deezer, Castbox ou qualquer outro que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo Luciano Costa. Até semana que vem. Tchau! Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.